Oi, essa é a aula 2 do workshop Fotografia e Narrativa na Produção do Autorretrato. Eu sou a Camila e essa oficina faz parte da Semana da Criatividade, compartilhando vivências em artes visuais. Nessa segunda aula, a gente vai começar a montar o nosso planejamento da nossa proposta narrativa. E também vamos começar a pensar os materiais e tudo aquilo que a gente vai precisar para compor a nossa imagem. Bom, vamos à nossa chuva de ideias. Sobre o que eu quero falar. A gente pode partir de uma palavra, a gente pode partir de um sentimento. De início, eu pensei em algo relacionado à proposta de outras narrativas que eu já trabalhei nas produções. Como, por exemplo, no Estado de Névoa, o tema era ansiedade. Não necessariamente significa que vai ser esse o meu tema. Por enquanto, é só a chuva de ideias. Tudo que for surgindo de ideia, a gente vai jogando aqui. E no decorrer do processo, pode ser que mude. Então, bora lá. Quando eu penso na palavra ansiedade, eu penso no momento de dúvidas, eu penso em segurança. É tipo esmiuçando a palavra. O que você consegue puxar de outras palavras ou outros sentimentos a partir de uma única palavra? Me vem a ideia de solidão. Só que ao mesmo tempo que eu penso que essas coisas estão relacionadas à ansiedade, eu fico pensando que talvez não seja o momento que eu tô agora. Em 2020, realmente, eu estava nesse lugar de muita ansiedade. Ainda tenho algumas crises, em alguns momentos tenho, mas eu tô num outro momento agora, que já não tá tão dentro desse momento de tamanha insegurança. Na verdade, depois do meu 31º aniversário, eu acho que eu tô com um outro sentimento, na verdade, um até mais, eu diria, bem positivo, que é de pertencimento. É essa palavra que acabou de vir à minha mente. Como se depois de todo o período que eu passei, eu estivesse me encontrando comigo mesma. Vamos ver o que surge a partir dessa palavra. Quando eu penso em pertencimento, eu penso numa relação comigo mesma. Eu penso em encontro. Eu penso em fluidez. E ao mesmo tempo que eu penso em fluidez, já me remete à ideia de um elemento, água. Talvez eu use água nas minhas imagens, talvez sim, talvez não. É uma ideia. Eu vou lançando aqui. Tudo que vier à mente eu vou lançando. Não necessariamente que eu vá utilizar. Depois eu vou descartando, conforme a ideia for se amarrando aos poucos. Então, tenho uma relação comigo mesma. Eu tenho uma ideia de encontro, de fluidez. E aí já me vem à cabeça como que eu posso representar isso aqui que eu estou descrevendo. Eu penso numa ideia de me mostrar dando carinho, afeto para mim mesma. Eu posso trazer a ideia de um abraço, abraçar a si mesmo, uma ideia de pertencimento a si próprio. E isso já está dialogando mais com o sentimento que eu estou vivendo nesse momento. Então, de cara aqui, eu já descartaria essa primeira aqui, porque ela não está dialogando tanto com o sentimento que eu estou sentindo nesse momento da minha vida. Já pertencimento já está mais próximo. É como se eu estivesse me encontrando comigo mesmo depois de um longo período de escuridão. Decidi a palavra que vai perpassar minha proposta, pertencimento, e algumas das relações que vão estar atreladas a essa proposta narrativa, essa ideia de encontro, fluidez, afeto para mim mesma, abraçar a si mesmo. Vamos pensar agora como que a gente pode representar essa imagem em esboços. Vamos ver o que vai surgir daí. Bom, já fiz alguns rascunhos aqui, porque antes que você se pergunte, mas então eu preciso aprender a desenhar para poder fazer essa oficina? Não. Vou até mostrar aqui para vocês. Uma gambiarra danada, assim, de riscos, como você pode ver. Não é um desenho super, hiper elaborado. A proposta não é essa. Quando eu falo de esboço, é um croquis, uma coisa que é bem rascunhada mesmo, só para você ir ensaiando a ideia que você está imaginando. Então, o posicionamento que você vai ter. Nessa imagem que eu coloquei como imagem número 1, eu pensei em ter a minha imagem de costas para minha própria imagem, uma de costas para outra, para trazer essa ideia de estar de costas para si mesmo, na verdade, como se não se enxergasse. Já num outro momento, eu imaginei, quando eu penso na ideia de encontro, naquela palavra que surgiu na nossa chuva de ideias, eu pensei no reflexo do espelho, em que você tem um encontro consigo mesmo, com a tua própria imagem refletida ali. E aí eu marquei essa ideia aqui
como uma das que provavelmente eu vou tentar executar, que também é uma coisa que a gente deve chamar atenção. Da mesma forma que nem tudo que tá aqui significa que eu vou aplicar, assim como na chuva de ideias, né? Tem palavras que surgem ali que não necessariamente a gente vai aplicar, mas é um esboço inicial, são ideias. E nada impede que futuramente você revisite essas ideias e depois você tente executar. Mas a gente vai tentar. Numa outra proposta que eu pensei aqui, tem a minha imagem de costas e uma outra de frente. Só que aí você deve estar se perguntando, ué, mas como é que ela vai fazer isso no celular? Não é no celular? Como é que você vai fazer isso se não for através de uma montagem? Um dos aplicativos que eu vou mostrar para vocês, dá para fazer dupla exposição. Então, eu vou tentar fazer esse efeito de dupla exposição nessa imagem, nessa proposta aqui e nessa daqui. Ainda que não seja exatamente como está aqui. A gente vai fazer alguns testes e tentar se aproximar um pouco dessa ideia. Dos rascunhos que estão aqui, eu vou tentar deixar um pouco mais clara essa ideia, pensando agora os materiais, o que eu vou precisar para de fato concretizar a minha ideia. De cara eu selecionei essa proposta aqui, como eu disse, eu de costas para mim mesma, essa daqui usando um espelho, essa daqui com uma de costas e uma de frente. Eu pensei nessa daqui porque dá uma ideia de não tô exatamente de costas como na primeira e nem tô de frente ainda. Eu tô começando a me aproximar de mim mesma. Então você está vendo que eu estou contando uma história? A narrativa é isso, é contar uma história. Ela não precisa ser tão clara e ela pode acontecer, assim, tem duas formas que ela aparece que é muito recorrente. Uma, que é quando ela aparece uma ideia de sequência. Nessa proposta que eu estou fazendo aqui, de certa forma é uma sequência, porque eu tenho uma imagem que eu estou de costas para mim mesma e aos poucos eu vou me encontrando comigo mesma, literalmente na imagem. Então eu estou contando através de uma sequência, mas não necessariamente precisa ser dessa forma. Você pode trabalhar em cima de, por exemplo, digamos que eu tivesse escolhido uma outra palavra, fôlego. Eu poderia de várias formas tentar representar essa ideia de fôlego em composições diferentes. Para ficar mais claro, eu vou deixar o material à parte da Dani Bittencourt mesmo. Vocês vão ver que ela tem uma série lá no site dela em que ela não tem uma sequência trabalhada nas imagens, mas tem um fio condutor comum ali. Mesmo que esse fio condutor não fique tão claro pra gente, mas você percebe uma relação. Às vezes é uma fumaça que aparece em todas as imagens. Você não precisa, para contar essa narrativa, se prender a um mesmo espaço, que é uma das coisas que a gente vai precisar planejar. Vamos adentrar então agora nessa parte de começar a pensar como eu vou compor essa imagem, que acho que vai ficar mais claro para vocês. Para esses esboços, eu pensei, de cara eu já pensei mais ou menos em roupas que eu tenho aqui em casa, porque é muito importante a gente pensar em cada detalhezinho. Lembra daquela obra da Frida que eu mostrei para vocês? Todo elemento é colocado ali de forma a evidenciar o sentimento que ela sentia. Então a gente tem que ter um cuidado com a forma que a gente está se representando. Que elementos eu estou colocando dentro da cena? Porque tudo isso vai ter uma carga ali dentro que pode ou dar ênfase à minha narrativa ou acabar se distanciando dela. Então eu pensei em usar uma cor neutra. De acordo com essas referências que eu trouxe para vocês, eu pensei em usar a ideia do low key. Então isso aqui já vai estar relacionado diretamente à iluminação, sombra, bastante sombra. Eu quero um ar mais dramático, uma ideia de melancolia. Então eu vou tentar trabalhar uma luz mais dramática, certo? E aí na próxima aula a gente vai poder ver isso ver isso na prática, como é que a gente vai exercitar essa luz dramática, né? Mas é preciso fazer esse exercício de planejamento primeiro. Pensei em usar então uma roupa preta, talvez uma regata, talvez até essa que eu estou usando, mas sendo na cor preta, porque eu quero, na verdade, que a minha roupa se funda com a cor do fundo, que vai ser preto. Eu vou precisar de um espelho. Lembra que uma das imagens eu pensei no reflexo, então eu vou precisar de um espelho. E essa luz, como é que vai ser essa luz? Eu pensei em utilizar uma luminária. Essa luminária tá em uma coisa que também é importante a gente pensar. A gente vai trabalhar com o que a gente tem, certo? Então a luminária que eu tenho em casa, eu tenho uma lâmpada que ela é 9 watts e eu tenho uma lâmpada que é 35 watts. Em alguns testes que eu já fiz anteriores, eu usava essa lâmpada de 9 watts. E se é uma lâmpada de 9 watts, 12 watts, o que você tem, trabalha com o que você tem. Mas de cara, assim, eu já adianto que equipamento de iluminação, quando a gente vai trabalhar com fotografia, normalmente eles têm um custo, né? E aí, de que forma eu posso investir na minha iluminação sem gastar tanto? A gente pode investir na lâmpada.
por exemplo. Daí eu resolvi comprar uma lâmpada um pouquinho mais forte, nem uma lâmpada muito forte, mas também não tão fraca quanto uma de 9 watts. Por isso que eu optei pela de 35. Já me dá um resultado melhor. Para trabalhar com celular já melhora a minha iluminação. Isso não é obrigatório, vocês não precisam sair correndo pro mercado e comprar uma lâmpada de 35. Se é 9 watts, 12 watts, como eu disse, você vai trabalhar com o que tem. Certo? E uma outra opção, isso também não é obrigatório, mas deixo aqui como uma dica caso vocês queiram testar, que é usar papel celofane. Porque aí a gente pode trabalhar também essas cores na imagem. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer esse exercício de utilizar as cores do papel celofane também dentro da nossa narrativa. Não necessariamente significa que eu vou usar na minha narrativa final. Eu vou trazer como um exercício para que vocês vejam como pode ser uma possibilidade também para vocês fazerem em casa. Porque o papel celofane é um material barato que a gente consegue encontrar em qualquer papelaria. E pronto, de início é esse o material que eu separei. Pode ser que depois lá para frente me venham outras ideias, mas é um início, pelo menos para eu começar a criar esse escopo da minha ideia. E agora a gente vai começar de fato a separar esses materiais para fazer os nossos cliques. Já deu uma olhadinha nos outros workshops que estão rolando aqui no canal? Não? Rapaz, tá muito lento. Aproveita que os vídeos da Semana da Criatividade estão todos aqui no canal. Bom, então aqui tá alguns dos materiais que eu separei. O espelho, como eu falei que eu quero tentar uma imagem com reflexo. Tem algumas coisas que não estavam no esboço, mas que dentro das minhas coisas eu achei que pode ser interessante fazer alguns testes. Que é um coração que eu utilizei naquela narrativa do Por um Fio. Pensei que talvez eu possa reutilizar ele nessa proposta também. Isso aqui é um cérebro de brinquedo. É um cérebro que ele tava dentro dessa caveirinha aqui. Que inclusive ela apareceu numa outra oficina. Não vou dar spoiler, você vai ter que achar e descobrir qual é. E eu vou usar para tentar fazer uma ideia de razão e emoção. Foi uma coisa que me surgiu depois e eu vou testar para ver se vai dar certo. Aqui tá também um tripé de celular que, como eu disse, é opcional. Eu resolvi trabalhar com outro tripé sem ser esse daqui, mas na sua casa você pode usar esse daqui, colocar numa superfície que seja mais alta, até em cima da mesa mesmo. No caso, eu vou usar o tripé que eu já tenho na minha câmera, só vou engatar essa pecinha nela. Mas aí você pode fazer dessa forma, como eu falei. Ou até ir juntando várias coisas até ter uma altitude adequada para a proposta que você pensou e fazer os cliques. Aqui eu tô com a luminária com a lâmpada de 35 watts e tô com a luminária com a lâmpada de 9 watts. E eu vou fazer os testes tanto com a lâmpada de 35 quanto a de 9 para vocês verem essa diferença da intensidade da luz. Separei também uma saia preta e já estou vestindo também a blusa preta que eu pensei em utilizar na proposta. Separei alguns papéis celofane aqui também para fazer uns testes com a luz que vai ficar mais interessante para minha proposta. E separei 2 celulares. Por que 2 celulares? Porque quando a gente está fotografando autorretrato com a câmera do celular, a gente tem um problema. Nem todas as câmeras têm uma boa qualidade de imagem na câmera frontal. E algumas, como no caso do meu celular, você não tem um controle muito grande. E aí eu acabo ficando muito refém. Se eu for tentar fotografar com a câmera traseira no autorretrato, como é que eu vou ter controle do foco? Como é que eu vou fazer o foco em mim se eu não estou enxergando? Aí você tem essa opção. Você pode trabalhar com esse autorretrato pelo olhar de outra pessoa. Pedir para a pessoa fazer o foco, mas é aquela coisa. A pessoa não está vendo com os seus olhos. Então ela pode acabar fazendo diferente da forma como você está pensando. É uma opção? É. Mas aí eu vou dar uma outra opção que eu descobri que a gente pode fazer. Que é o seguinte. Dá para você controlar um celular de outro celular usando alguns aplicativos específicos. Eu vou indicar o aplicativo Ndesk, que aí vocês vão ver aqui uma fotinha da imagem dele. Vocês, na verdade, quando você baixa ele, você tem que baixar ele no seu celular que você vai utilizar para fazer as fotos e no outro celular que você vai usar como controle remoto. Vai baixar nos dois e vai baixar também o plugin. Já na hora que você vai tentar fazer a instalação, ele vai aparecer que precisa instalar o plugin e você clica lá para instalar tudo direitinho. Como vocês estão vendo aí no passo a passo aparecendo no videozinho na tela. E aí, feito esse processo, você baixou, você vai lá nas configurações da sua câmera, como vocês estão vendo aí, e vai ativar a opção do plugin. Feito isso nos 2 celulares, pronto, a gente vai conseguir acessar um celular do outro a partir de um código que ele vai gerar para você. É só seguir o passo a passo na tela, não vai ficar nenhuma dúvida. Caso fique alguma dúvida, vocês podem entrar em contato e eu vou ter o maior prazer em responder as dúvidas de vocês, certo? Aparece essa mensagem, Battery Optimizations, você dá OK e ele vai te mostrar um breve tutorial
para se situar no layout aqui do aplicativo. Eu indico que você olhe, né? É só ir clicando na parte azul, que ele vai mudando os dizeres, ou se você não quiser ver, você clica fora. Esse número vai ser importante para poder controlar o aparelho. E essa aba também, no endereço remoto. Eu já explico melhor para vocês. Tô só deixando passar esse tutorial para você se ligar. Pronto. Feito isso, basicamente, se eu quero controlar esse celular, eu vou pegar esse número que vai aparecer aqui em cima, esse código, e eu digito no outro aparelho que eu vou usar como controle remoto. Exatamente nesse campo endereço remoto. Ou vice-versa, se eu quero utilizar ele como controle remoto para controlar outro aparelho, então eu pego a sequência de números que aparece no outro celular e digito aqui, endereço remoto. Feito isso, eu clico na seta aqui do lado no botão vermelho e ele vai mandar uma notificação para o aparelho que vai ser controlado para ele aceitar a conexão. Não é simplesmente eu coloco a sequência de números e pronto, e vai. Não, o aparelho ele tem que ser notificado e autorizar. E aí, quando ele aceitar a conexão, assim que sair do aplicativo, você já vai poder ver a tela do outro aparelho aparecendo. Mas é bem simples, é bem rápido. E uma vez instalado e ativado, a gente vai conseguir utilizar o celular utilizando o outro como um controle. E antes que vocês falem, mas pode, isso é liberado? Sim, esse aplicativo ele é usado para dar suporte à distância quando a gente tem uma empresa, por exemplo, de TI. Muitos profissionais do TI eles utilizam o Anydesk, o TeamViewer, para poder dar suporte ao cliente à distância. Então, sim, vocês podem fazer. E outra coisa, esse aplicativo ele sempre vai pedir permissão para a pessoa para que você possa ter acesso ao celular dela. Não é uma coisa que você vai sair invadindo, não. Ele vai pedir permissão, tá ok? E da mesma forma como ele pede permissão, depois você pode ir nas configurações do seu celular e desativar o plugin e a pessoa não tem mais acesso. Bom, nessa aula 2, a gente então fez o planejamento da nossa proposta, a gente fez os rascunhos e a gente já pensou os materiais que a gente vai utilizar. Na próxima aula, a gente vai partir para mão na massa, vamos fazer nossos primeiros cliques e fazer alguns testes aqui de iluminação para compor a nossa cena e construir a narrativa que a gente quer com a luz. Até lá!